Olá, seja muito bem-vinda a este belíssimo canal no YouTube. O meu nome é Thaís e no vídeo de hoje eu quero contar pra você como é que foi a minha experiência com a consultoria de estilo pessoal. Vem comigo! Pois muito bem, minha amiga, vamos começar do começo. Estava eu, mais ou menos nessa mesma época do ano passado, vivendo minha vida, até que recebi um direct no Instagram da Fabi Yumi, que é uma consultora de estilo que atende em São Paulo. Ela estava me convidando para fazer todo o processo de consultoria com ela. E aí a gente trocou uma ideia antes de eu aceitar, porque eu sempre tive muita preocupação de que o processo de consultoria fosse me colocar mais para baixo do que para cima. Eu tava numa fase boa de vida, mas ao mesmo tempo eu andava um pouco, assim, não tava gostando muito da forma como eu me vestia, já achava que o que eu tinha em casa não representava quem eu era muito bem, tava com o guarda-roupa meio entulhado, meio cheio de coisa antiga que já não me servia mais. E aí, realmente quis tirar essa dúvida com a Fabi de que o trabalho dela era um trabalho mais humanizado, que levava em conta quem eu era e que também, apesar de trazer transformações, que respeitava mesmo a forma como eu estava fazendo as coisas até então. E eu percebi logo de cara que a Fabi é uma pessoa super humana, ela tem uma pegada assim muito parecida com a minha, um estilo de pensar muito bacana, e aí a gente se entendeu logo de cara e eu aceitei o processo com ela, fazendo então essa consultoria, uma parte online, outra parte aqui em Curitiba e também lá em São Paulo. A gente foi ali se dividindo, resolvendo como é que faria cada coisa e deu super certo, por isso vou contar aí dessa experiência pra você. Pra quem não sabe, todo esse processo é dividido em várias fases e pra poder falar como é que foi a experiência eu tenho que contar o que aconteceu em cada uma delas e como é que eu me senti também em cada uma. Para começar, a Fabi manda, depois que você aceita fazer a consultoria, ou que você procura ela para consultoria, no caso de clientes regulares, ela manda para você alguns exercícios de estilo. E é muito legal porque ela aplica questionários, pede para você fotografar os looks que você usou numa semana, por exemplo. Ela pede também para você montar pastas no Pinterest com imagens. Então é um processo que eu acho que ajuda muito numa tomada de consciência, para entender aquilo que está incomodando no estilo pessoal naquele momento, para entender que imagem que você quer passar, para entender quais são as suas necessidades de vida, sua rotina, o seu dia a dia. E é muito legal porque, por exemplo, na parte das imagens, né, eu acho que isso foi bem significativo pra mim. Ao fazer as pastas do Pinterest, ela pediu pra eu fazer uma pasta com o que eu sou hoje em dia, aliás, lá atrás, né, em 2018, quem eu era naquela época, quem eu não sou, ou seja, o tipo de estilo de roupa que eu nunca usaria, que eu acho que não tem nada a ver comigo, e como eu gostaria de ser. Então foi muito legal porque deu pra perceber bem o que eu estava comunicando até então e aquilo que eu desejava ser para o ano de 2019, por exemplo. Eu consegui ter uma boa reflexão, um bom pensamento e acho que a Fabi nesse processo foi muito além, porque no questionário ela pergunta coisas do tipo: qual é a sua filosofia de vida? Ou então, se pudesse viver em outro tempo, em outra cultura, qual que seria? Então eu achei tudo isso muito legal, acho que foi muito enriquecedor e me ajudou mesmo a entrar no processo muito mais autoconsciente e entendendo aquilo que eu estava buscando. Isso, claro, para mim mesma e para ela também que estava indo me ajudar. Toda essa primeira parte pode ser feita online, o que é uma facilidade, é bem tranquilo, dá para mandar áudio no WhatsApp, escrever e-mail, super suci. Já a segunda etapa, que é a análise de cor e de silhueta, precisa ser presencial. Então eu combinei lá em novembro do ano passado com a Fabi, da gente se conhecer pessoalmente, se encontrar em São Paulo, e ela levou todo o material que ela tem para poder descobrir junto comigo qual seria a minha cartela de cores, ou seja, aquelas cores que me favorecem, que deixam a minha pele mais brilhante, o meu rosto mais descansado, que combinam com os meus olhos, os meus cabelos. E aí a gente fez isso tudo juntas e eu comecei a me tornar uma pessoa muito mais colorida logo de cara depois disso. Vou explicar pra você. Eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de usar branco, de usar preto, cinza, e não estava errada, porque a minha cartela é realmente de inverno profundo e eu tenho um alto contraste, portanto sempre fiquei bem com esse tipo de roupa. No entanto, eu andava só vestindo as mesmas cores. E aí, nesse processo de descobrir a minha cartela, eu percebi que eu tinha muito mais cores bonitas à minha disposição e comecei a treinar o meu olhar para conseguir localizar essas cores no dia a dia, no meu próprio guarda-roupa, ou então em lojas, quando eu fosse olhar alguma coisa diferente e tal. E geralmente as cores, elas impactam muito quando estão aqui, né? Então ela utiliza vários panos e tudo mais para conseguir descobrir a cartela que melhor se adequa. As coisas da parte de baixo já não fazem tanta diferença porque elas não refletem tanto no rosto.
Mas foi muito legal. Eu me senti assim, descobrindo coisas novas, como se as cores não fizessem parte da minha vida e tivessem passado a fazer. Essa aqui é a cartela de inverno escuro, que tem um perfil um pouco mais brilhante e também traz cores de fundo frio, né, que me favorecem mais do que aquelas de fundo quente. É uma cartela com cores que eu já buscava nas minhas roupas. Acontece que, durante o processo, durante as nossas conversas e os testes que a gente fez, calhou que eu também comecei a gostar muito de cores da cartela irmã da Inverno Escuro, que é a de Outono Escuro. São tons um pouco mais terrosos, ela tem um perfil um pouco mais opaco, e essas cores também nos testes me favoreceram. Tecnicamente, eu sou de fato um inverno escuro, mas no meu momento de vida, e como a Fabi faz um trabalho muito bacana, que não é assim regras restritas e tal, acabou também que deu certo com essa de outono escuro, e eu comecei a buscar coisas nesses tons. E aí eu vi que eles me favoreciam também, e foi muito curioso porque parece que meu olho acendeu pra isso, assim. Como no inverno escuro eu já meio que conhecia aquelas cores, ok, sei que me favorece, que ficam boas, mas essas aqui foram uma grande descoberta e descobri também que para as coisas coloridas que eu tinha no armário, algumas já vinham nesses tons. E aí foi muito bacana porque eu saí mesmo muito encantada com o mundo das cores, como eu disse antes, e eu acho que esse processo aí vale muito a pena. Se você não conseguir, por exemplo, fazer um processo inteiro, né, de consultoria, faça a sua análise de coloração pessoal, porque lá você já vai conseguir descobrir muita coisa bacana, e a Fabi faz isso de forma destacada, né, do processo da consultoria de estilo. Também fez análise de silhueta, mas de uma forma também muito respeitosa, muito assim, sem colocar muitas regras e muitas coisas que fossem me limitar. Então eu achei isso muito legal, foi uma etapa muito gostosa e que já me deu um start ali para começar a ver coisas de maneira diferente. Também na sequência disso, quando eu voltei para casa, eu gravei como é que estava a situação do meu guarda-roupa, para a Fabi ter uma ideia daquilo que ela ia lidar quando viesse a Curitiba, me ajudar na próxima etapa do processo. Minto, porque antes disso teve uma outra coisa super legal, que foi a apresentação da proposta de identidade visual. O que é isso? A partir de todas as informações coletadas na primeira etapa, que foram os exercícios de estilo, e também na análise de coloração e de silhueta, a Fabi consegue mesclar toda essa conversa num material em PDF super bem feitinho, apresentando o que ela imaginou dentro das coisas que eu passei para ela. E aí é muito legal porque parece que tudo que foi conversado até então vem traduzido mesmo em imagens. E aí fica quase como se fosse um guideline, entender de fato qual que é o meu estilo, aquilo que eu busco nas minhas roupas. Então, por exemplo, eu descobri que eu sou mais minimalista, que eu gosto de conforto, mas também preciso ter nas minhas roupas uma pegada um pouco mais sexy. Então isso é super bacana porque, de fato, eu não tinha conseguido colocar dessa forma antes, mas eu percebi que era exatamente isso que era importante pra mim. Então fica tudo muito bem pontuado, pronto para ser acessado a qualquer momento, e eu acho que você perde muito das dúvidas, né? Você consegue ver ali bem prontinho para você aquilo que você pode procurar, que você pode, enfim, imaginar para os seus looks, enfim, dá para começar já no dia a dia, aí colocando algumas alterações, pensando naquilo que está precisando. Então é bem legal, isso aí vale muito a pena também no meio do processo, que já ajuda a entender um pouco melhor. Aí sim tivemos a quarta etapa do processo, que foi a revitalização do guarda-roupa. Fabi tinha visto o vídeo que eu gravei, entendeu que eu tinha coisas espalhadas no armário do meu closet, que é pra lá, que tava tudo mofando, e também nesse armário aqui do meu quarto, que era o armário que eu mais usava. Viu a bagunça, mas viu também que eu não tinha tanta roupa assim, por incrível que pareça. Ela me contou que a maior parte das clientes dela tem muita coisa, tem coisa socada no fundo do guarda-roupa que nunca nem viu e nem sabe que tinha. Justamente por isso acontece com muita frequência de você, por exemplo, ter, sei lá, 5 regatas pretas, porque você nem lembrava da primeira, da segunda, da terceira e acabava comprando igual mesmo e não se percebia com tantas peças. Até porque se você tem, por exemplo, né, nesse caso, 5 regatinhas pretas, vai parecer que você está sempre com a mesma roupa. Tendo uma ou duas já está de ótimo tamanho, né? Então são questões aí que a Fabi acaba trazendo também que fazem a gente pensar.
Quando ela veio pra cá, eu fiquei pensando que a gente ia ter que experimentar cada coisa, que ia ser um processo demorado, que eu ia ter que fazer um julgamento, tipo uma defesa de cada peça, mas eu acho que isso eram coisas que vinham na minha mente em função de programas de TV tipo Esquadrão da Moda. Não tem nada disso. É um processo que, claro, é demorado, a depender da quantidade de peças que você tenha no teu armário. No nosso caso, demorou tipo uma tarde inteira, mas a gente também ficou conversando, enfim, foi um pouco mais tranquilo, né? E aí, calhou que Fabi me ensinou muitas coisas. Técnicas de arrumação do guarda-roupa, que é super importante pra gente poder ter acesso, visualizar cada peça depois no futuro. Me explicou também essa questão de peças repetidas do mesmo tipo, que parece que você está sempre usando a mesma coisa. Ela me ajudou a entender coisas que faziam e não faziam parte do estilo que eu estava almejando, ou do estilo que eu tenho. E muita coisa não tinha nada a ver, ou estava muito grande, ou estava muito fora mesmo da proposta que eu queria. E aí a gente foi fazendo assim, não experimentei peça por peça, a gente foi analisando rapidamente cada uma, tentando entender a função de cada uma na minha vida prática. E uma coisa muito legal que ela disse é que cada peça que você tem no armário precisa render no mínimo 3 looks diferentes. Então isso é muito massa porque também tem toda uma questão aí de sustentabilidade, né, de não comprar tanta coisa, de fazer as coisas renderem, custo-benefício mesmo das peças. E aí assim, a gente foi fazendo alguns montinhos com o que ia para doação, o que ia para venda, então eu vendi em brechós, aqui em Curitiba, eu vou deixar os brechós onde eu vendi aqui embaixo, no box de informações. Também fiz um montinho assim para organizar, tipo, a parte de manutenção, de papa-bolinhas, enfim, aquilo que estava precisando de um trato ou de uma certa correção, algum ajuste na costureira, por exemplo. Então a gente fez assim e, claro, fez também a pilha do que ficava dentro do meu armário. Foi um processo muito legal. Já nesse dia ela começou a me dar umas dicas de combinações, então eu já saí com a cabeça um pouquinho mais fervendo dessa história toda. Não liguem se tiver latido de cachorro, porque a cachorrada aqui da vizinhança ficou louca do nada. Mas enfim, sabendo então aquilo que eu tinha no guarda-roupa, obviamente a gente conseguiu detectar, depois daquela limpa toda, as coisas que estavam faltando. E isso leva a uma etapa muito divertida, que é a experiência em lojas, ou seja, as compras. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui pro canal, lá em dezembro do ano passado, contando as coisas que eu tinha comprado, junto com a Fabi, e que foram ali peças-chave que a gente viu que estavam sendo necessárias para completar o meu estilo pessoal. É muito interessante porque a Fabi se adapta ao seu orçamento. Então não tem essa de, tem que ser, sei lá, 10 mil reais para gastar. Não. Se você disser pra ela, eu tenho 300 reais pra gastar, ela vai em brechó, ela vai em loja popular com bom custo-benefício, ela dá um jeito e ela se adequa àquilo que você pedir pra ela. Então eu estipulei o valor, ela foi antes até o shopping pra poder fazer uma seleção de peças, então ela foi olhando aquilo que tinha a ver, lojas que eu podia tentar, que eu nunca tinha nem entrado e descobri que tinham roupas muito legais, e ela faz toda essa pré-seleção, a gente combina um horário e então se encontra pra eu poder experimentar. E foi muito bacana porque eu acho que foi assim, sabe uma florzinha desabrochando? Eu acho que eu comecei o processo quando eu detectei aquilo que eu queria, quando eu tomei consciência. Depois na parte da coloração pessoal foi muito legal também, mas eu acho que ali o start mesmo, a viradinha de chave foi a experiência em lojas, que eu pude provar as peças. Eu acho que eu me senti linda, sabe? Eu me senti assim, eu gostei do meu corpo, eu gostei de mim, e é uma coisa que faltou assim anos da minha vida pra acontecer. Muitas vezes eu estive em situações em que, sei lá, eu tava me sentindo bem, mas eu provava as coisas nas lojas e não me sentia assim maravilhosa. E lá com ela eu me senti maravilhosa, eu me senti assim empoderada mesmo. Eu acho que isso ninguém tira de você, assim, é uma coisa que um profissional que te abre os olhos com carinho, com respeito, traz mesmo no seu interior. Então foi muito bacana, a gente experimentou muita coisa, obviamente é cansativo, foram 2 dias bem intensos com ela, mas a gente conseguiu algumas peças, né, que eu já comecei a usar logo de cara e que foram muito interessantes. Dá pra aprender muita coisa sobre modelagem, sobre caimento, sobre custo-benefício, sobre tecido. Então a Fabi dá toda uma consultoria mesmo, né, como ela já faz, mostrando todos os detalhes para que as compras sejam conscientes e assertivas, que não seja compra por impulso, que não seja compra repetida de algo que você já tem no armário. Então é muito, muito massa. Eu amei muito essa etapa do processo. E depois de tudo isso vem uma etapa que é a cereja do bolo, que é a montagem de looks.
Na verdade, eu e Fabi tivemos uma série de questões de agenda e a gente só conseguiu fazer isso praticamente um ano depois, que foi agora em setembro de 2019. Mas assim, eu vejo que eu entrei no ano de 2019 muito mais animada com o meu estilo pessoal, com mais vontade, né, de montar os meus looks, de usar cor, de me valorizar, me sentir bonita. E eu vejo também que eu passei por um processo, mais ou menos lá por maio, junho, julho, em que eu dei uma desanimada. E aí eu comecei a ter, assim, os velhos hábitos, ter preguiça de olhar as minhas roupas, não querer muito bem me arrumar, ou quando ia num evento não sabia o que vestir. E aí eu acho que veio super em boa hora porque a Fabi me animou, me levou assim pro lugar onde eu estava antes, né, com a questão da montagem dos looks. Ela veio aqui em casa, viu todas as peças que eu tinha e começou a me sugerir combinações e novas propostas. E isso é muito legal, porque muitas das coisas que eu tinha, peças individualmente, eu limitava a certos usos. E quando ela vem, ela tem um olhar que é outro, né? Então eu tava super aberta a experimentar. Antes eu tinha uma série de preconceitos sobre combinações de tecidos, de cores. Ela foi desconstruindo com muito jeitinho, assim, isso. E foi muito legal. Eu consegui sair com combinações muito versáteis, com peças que rendem várias combinações, né? O que é super importante. E percebi que meu guarda-roupa pode fazer look eternamente e que eu preciso de pouquíssima coisa. Claro que durante o ano de 2019 eu comprei algumas coisas novas, que foram bem acertadas, inclusive. No entanto, ainda faltam algumas poucas que, com o passar do tempo, eu vou conseguir também ir comprando. São alguns clássicos, alguns básicos do armário. Mas foi muito massa e assim, eu me diverti porque eu me senti fazendo compras dentro do meu próprio guarda-roupa. Quase como se fosse brincar de Barbie. E é uma coisa que a Fabi falou que é bem interessante, que todo mundo pode fazer. Todo mundo pode pegar o que tem no armário e ficar brincando de combinar, pra quando tiver com preguiça ou com pressa, já pegar aquela combinação que dá certo, né? Aquilo que vale a pena. Então é uma coisa que quando você tá com a consultora, você meio que se força a fazer. Porque a gente poderia fazer sozinha, mas não faz. Ninguém para uma tarde toda pra fazer isso. Mas se você tiver boa disposição, você pode fazer porque dá super certo e deixa a nossa cabeça muito mais aberta pra coisas diferentes. E também uma coisa que é super legal é que, claro, uma consultora de estilo na tua casa te ajuda com muito truque de styling, sei lá, dobrar a barra da calça, colocar um cinto pra arrematar o look, ou então colocar a camisa enfiadinha assim no cós da calça de um outro jeito. Então a Fabi me trouxe muitos insights diferentes e tudo foi registrado. Então tem uma biblioteca no meu celular de looks possíveis que eu posso simplesmente pensar e utilizar em algum momento que eu não esteja tão assim afim de pensar nesse assunto. Mas eu ando muito criativa, ando testando coisas novas por minha conta e eu acho que isso é o principal. A Fabi ensina você a, sei lá, se descobrir, se conhecer, a ponto de fazer as coisas sozinha, sem ficar dependente dela. E também acho que tem uma pegada muito minimalista nesse trabalho, porque ensina você a ter menos coisas, mas a ter melhor, a fazer melhor uso de cada coisa. Então é muito, muito legal. Eu fiquei assim, muito animada, eu acho que tudo que ela fez não mexeu só com o meu exterior, mas mexeu com o meu interior também. Foi um processo lindo de desabrochar, de autoconhecimento e de se sentir bem na própria pele. E eu acho que isso não tem preço. Então vale muito a pena fazer consultoria. Claro, pode ser com a Fabi, com uma outra pessoa na sua cidade. Inclusive ela atende em cidades diferentes, em outros estados. É só conversar com ela. E claro, né, para valores e outros detalhes, vou deixar aqui o Insta dela, manda direct lá. Tem também o site dela que eu vou deixar aqui embaixo com informações. Assim você pode dar uma olhada como é que funciona melhor esse trabalho. Mas assim, a minha experiência é de que é maravilhoso. Eu amei muito. Bom, já está escurecendo, eu acho que vai chover em Curitiba, mas é isso, eu espero ter passado pra você como é que foi isso tudo pra mim. Eu fiquei muito feliz mesmo, então não se esqueça de dar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal, a gente está quase com 150 mil inscritos aqui no YouTube, e também, claro, comentar aqui embaixo o que você achou, enfim, conta um pouco de você, vamos trocar ideia aqui nos comentários. Um grande beijo e até o meu próximo vídeo.